Sabe aquela sensação de que a gente está procurando alguma coisa, mas nem sabe direito o quê? Pois é, essa é uma busca que atravessa a história da humanidade. Uma busca por segurança, por um propósito. Hoje, a gente vai mergulhar nessa busca através de 4 textos antigos que, juntos, contam uma história surpreendente sobre o que a gente realmente quer. E essa é a nossa pergunta central. De um lado, temos um povo inteiro clamando por um rei para dar uma sensação de ordem. Do outro, uma multidão morrendo de fome pedindo pão para já. Nos dois casos, o pedido é por algo concreto, algo que dá para ver, que dá para tocar. Mas a grande questão é, será que é isso que vai resolver o problema de verdade? Então, vamos começar lá no livro de 1 Samuel. A história é a seguinte. O povo de Israel chega para o profeta Samuel com um pedido bem direto. Eles estão cansados do jeito que as coisas são e falam, a gente não quer mais ser governado assim, a gente quer um rei. E o motivo por trás disso é fascinante. Até aquele momento, eles eram liderados por juízes. Pensa assim, não era um rei fixo, eram mais como líderes que apareciam em momentos de crise, sabe? Uma coisa meio instável. Aí eles olham para as nações vizinhas e o que eles veem? Reis, exércitos organizados, palácios e pensam, poxa, a gente quer isso também. Eles queriam um líder de carne e osso para lutar por eles e, talvez o mais importante, para serem como todo mundo. Pois é, essa frase aí mata a charada. É um desejo de se encaixar, de ter uma segurança que se pode ver, que se pode medir. Aquela liderança que eles tinham antes, que era mais fluida, mais baseada na fé, bom, parece que já não era mais o suficiente. Eles queriam a certeza de ter um rei ali na frente deles. Ok, agora vamos dar um salto no tempo e ir para outra história, mas com uma dinâmica, olha, muito parecida. A gente encontra isso no Evangelho de João. A cena é uma multidão enorme seguindo Jesus. Mas atenção, não era pelos sinais espirituais que ele fazia. Era por uma coisa bem mais, imediata. Para entender o contexto, isso aconteceu logo depois do milagre da multiplicação dos pães. Uma galera faminta comeu até não poder mais. A experiência foi tão marcante que o foco deles mudou completamente. Eles só queriam mais daquele pão, daquela comida que encheu a barriga. E aqui a gente viu o paralelo, né? É impressionante. Do mesmo jeito que o povo de Israel pediu um rei para ter uma segurança constante, essa multidão agora está pedindo pão que nunca acabe. Os dois grupos estão buscando uma solução física permanente para uma necessidade que sentem lá no fundo, acreditando que a resposta está em algo que vem de fora. E é exatamente neste ponto que as duas histórias se cruzam de um jeito muito forte. Porque, nos dois casos, esse pedido por algo concreto não é recebido com um sim, claro. Pelo contrário, vem com um aviso, uma tentativa de mostrar que talvez o que eles estavam buscando não era bem o que eles precisavam. Olha, o profeta Samuel não alivia nem um pouco. Ele vai direto ao ponto e detalha o preço que eles pagariam por um rei. Aquele líder visível que eles tanto queriam ia custar caro, muito caro. Ele ia levar os filhos, as terras, a produção e, no fim das contas, a própria liberdade deles. Aquela segurança palpável com que sonhavam tinha um custo bem palpável também. Mas o texto vai ainda mais fundo. Ele mostra que o problema não era só uma troca de governo. Na verdade, era trocar uma soberania invisível por uma autoridade humana visível. Era preferir aquilo que está na cara, que é óbvio, em vez daquilo que é essencial, mas que não se vê. Voltando lá para a história em João, Jesus faz um contraste bem parecido. Ele fala para a multidão, olha, vocês estão focados na comida que estraga, no pão que mata a fome só por umas horas. E aí ele oferece outra coisa, um tipo diferente de alimento, um que alimenta de verdade, para sempre, um sustento espiritual. É aí que Jesus lança essa ideia poderosa do pão da vida. O que ele está dizendo é que a fome mais profunda que eles sentem não é do estômago, e sim a da alma. E para essa fome, o pão comum não resolve. Com essa fala, ele vira totalmente o jogo sobre o que significa estar satisfeito. E essa frase é uau. Ela resume perfeitamente a alternativa que ele está oferecendo. Não é ter pão físico para sempre, mas sim uma conexão espiritual que promete preencher um vazio muito mais fundo, muito mais duradouro. E essas histórias sobre procurar a coisa certa no lugar errado, bom, elas não são casos isolados, sabe? Elas, na verdade, fazem parte de um padrão, de um ciclo que se repete e que o Salmo 106 descreve como sendo a própria história da nação. E o ciclo é mais ou menos assim, e ele se repete. A busca por respostas em coisas que dá para ver, tipo ídolos ou acordos políticos que não se sustentam, acaba levando a sofrimento, a opressão. Mas é justamente aí, no fundo do poço,
que surge um pedido de socorro, e esse pedido leva à libertação. É um padrão histórico de causa e consequência, que mostra como as escolhas de um povo vão ecoando por gerações. Certo. Então, depois de olhar para essas histórias todas de lutas do povo, de crises, o que a gente tira disso? Nosso último texto, lá do livro de Provérbios, traz um princípio que vale para qualquer época sobre o que de fato sustenta uma sociedade. E a base de tudo é esta. Provérbios diz que a firmeza e a honra de um país não vem de ter um rei poderoso ou de ser rico, vem do caráter do povo. Justiça aqui significa ser íntegro, fazer o que é certo, cuidar de quem precisa. Já o pecado é a corrupção, o egoísmo. No fim das contas, são esses valores que a gente não vê que fazem um povo ser grande. Isso amarra tudo com a questão da liderança lá do começo. O texto está dizendo que a qualidade de um líder de verdade e, por consequência, de uma nação, não está no poder ou na grana, está na sabedoria e na integridade. Agir com sabedoria traz coisas boas. Agir de forma vergonhosa, bom, isso só traz a ruim. Então, o que conecta todas essas histórias? Essa busca humana bem profunda por soluções que a gente possa ver e tocar. Só que todos esses textos dão um alerta. Cuidado! A verdadeira segurança, a satisfação de verdade talvez esteja em outro lugar. Naquilo que não se vê, no caráter, no propósito espiritual. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Os pedidos por um rei e por pão podem parecer coisa de livro de história, mas a vontade por trás deles, essa não envelhece nunca. Onde será que hoje buscamos os nossos próprios reis e o nosso próprio pão? Onde nos contentamos com uma solução fácil, visível, quando na verdade poderíamos estar buscando algo que alimenta de verdade? Essa é uma pergunta que atravessa os séculos e continua super atual.